Iniciando uma nova matéria, chamado-se Maneiras e Costumes. O autor é Patrick César da Silva, subtema Conhecendo os Hábitos, Conhecendo a Cultura e os Hábitos do Povo de Deus. Matéria Edições Ibade. Para quem tem o livro, é esse daqui. E eu tenho certeza que vai ser de muita valia, de muita edificação, muito aprendizado, muita informação dessa matéria muitíssimo importante. E com isso, sempre é um convite que a gente gosta de fazer para aguçar o seu senso crítico, o seu senso de pesquisa, que é muito importante, não só nessa matéria, mas em todas as matérias no campo da teologia bíblica. Eu acho isso fundamental. Página de número 13, para quem tem o livro, introdução. O estudo promovido por várias ciências sociais e humanas para a compreensão dos diversos grupos humanos e sociedade é realmente fascinante, como de fato é. Então, dentre os diversos estudos promovidos por essas ciências, temos aqueles que se dedicam a compreender as diversas especificidades existentes na cultura e na história do povo de Israel. Cultura e história, dispensa até comentário, cultura e história, repetindo, riquíssima. Os detalhes, os ensinamentos, aquilo que aprendemos, aquilo que ainda dá para aplicar até hoje da cultura israelense, da cultura hebreia, da cultura judaica, são fatos extraordinários. É disso, basicamente, que vai se servir essa matéria e as próximas aulas, que é uma honra tê-los comigo. Então, esse povo se torna peculiar por conta da escolha divina em querer realizar o seu propósito eterno através dele. Então, por essa razão, é fundamental que possamos, como estudantes da Bíblia, compreender os elementos mais elementares que se relacionam com a vida cotidiana e cultura de Israel. Então, pensando nesse propósito, e é exatamente por esse propósito, é que esse livro aqui que eu tenho em mãos, ele foi escrito por isso, exatamente por essa finalidade. E também as próximas aulas que aqui teremos, os próximos vídeos, ele vai se ocupar em cima dessa questão da cultura riquíssima do povo hebreu. Eu te convido, então, para a página de número 15, iniciando a unidade de número 1, a família como projeto de Deus. A família faz parte da cultura de Israel, por incrível que pareça. Então, a família não é uma ideia protestante, uma ideia cristã, uma ideia evangélica, uma ideia que alguém poderia dizer é uma ideia de questão ocidental. Não tem nada a ver com isso. A família faz parte do cunho, digamos, da cultura e da história do povo hebreu, como eu já frisei. Então, nessa unidade ou nos próximos vídeos, estudaremos a importância da família dentro do contexto social e cultural do povo de Israel. E a partir daí, iremos identificar a sua importância dentro do projeto mais amplo de Deus para a humanidade. O projeto da família não é um projeto para Israel, não é um projeto para a cultura judaica, é um projeto de Deus que, claro, começa dentro do âmbito da cultura judaica e vem se estendendo pelas eras e pelos séculos depois desses acontecimentos que inicia-se em Israel, por assim dizer. Não à toa que classificamos, não só eu, claro, mas é um pensamento, digamos, até universal, de que a família é a célula máter de todas as sociedades, inclusive da sociedade judaica, da sociedade israelense. Na página de número 17, capítulo 1, da unidade número 1, família, formação social e importância bíblica. Então, vamos compreender sobre uma perspectiva bíblica como se deu a formação da família e como esse processo de formação nos apresenta orientações necessárias para a família contemporânea. E destacaremos cada um dos papéis sociais dos principais membros da família, que no caso é pai, mãe, filhos e filhas. Lembrando um fato aqui importante, assim como a família antiga foi,
a aplicabilidade da ideia dela, da importância do nascimento dela, da manutenção, digamos, do cuidado que a gente deve ter com a família, não mudou muita coisa daquilo que era no começo. Então, a questão da ideia, a questão do projeto, a questão da dinâmica de hábito de família permanece inalterado, basicamente permanece o mesmo. Por mais que nessa época que nós vivemos, alguns até segmentos tentam atacar até o conceito de família tradicional. E quando eu digo aqui família tradicional, muita gente hoje até cita o termo família tradicional, mas de cunho crítico. Quando dizem a família tradicional, está dizendo a família do modelo arcaico, modelo patriarcal, modelo antiquado, modelo ultrapassado. Então, quando se fala hoje que seria o certo, sim, família tradicional, mas estão usando hoje muitos segmentos para fazer uma crítica para a família, dizendo o seguinte: não, a família pode ser de formação alternativa. E aqui dispensa maiores comentários, eu acho que você está entendendo o que eu quero dizer. Mas a família, sim, permanece, segundo a cultura judaica, segundo a fonte do nascimento e da criação da família, ela permanece, sim, tradicional. Tradicional em que sentido? Que eu aplico aqui da maneira mais nobre possível. Tradicional, figura do pai, da mãe e dos filhos. E isso é família tradicional, segundo as Escrituras. Então, uma família sob uma perspectiva bíblica. Estou aqui na página 17. Todo aquele que inicia seus estudos do texto bíblico começa com a problemática gerada pela primeira família originada por Adão e Eva. Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. Mas vemos também que foi através dessa família que Deus revelou o seu propósito, olha só, para todas as nações da terra. Então, na mente de Deus, eu acho que eu posso dizer isso, projeto de família é aquele plano, aquele esboço, por assim dizer, aquela obra, aquela arquitetura que Deus faz no Gênesis. Ele coloca um homem, ele coloca uma mulher, e depois que esse homem e essa mulher estão ali, existe uma ordem para os dois, para que eles fossem fecundos, para que eles se reproduzissem e para que eles enchessem a terra. Então, o que Deus está iniciando? O que Deus está começando ali? Bom, primeiramente, ele está começando um casamento. Segundo, ele está começando uma família. E terceiro, ele está começando a espécie de um padrão que seria todas as famílias da terra. Então, essa é a ideia de Deus. Não tem como a gente espernear com essa ideia, a gente brigar com essa ideia, ser arredio. Isso é uma questão antiquada, uma questão já ultrapassada. A família pode ser alternativa. Ora, as pessoas são livres para pensarem do jeito que quiser. Agora, por mais que as pessoas pensem de maneira contrária daquilo que está escrito em Gênesis, por exemplo, que foi o modelo de famílias na ideia divina, não vai mudar em absolutamente nada. A família começou dessa forma, homem, mulher e prole, acabou. É desse jeito, não tem como a gente ir contra essa questão, ou pessoas irem contra essa questão. É o que está posto e posto por Deus até inclusive. Então vimos isso na família de Adão, Noé, Abraão e outros. Porém, não podemos fechar os olhos para o fato de que cada uma dessas famílias passaram por situações de problemas e dificuldades que tentaram abalar a sua fé. Mas sempre Deus se mostrava bondoso e trazia restauração para as famílias. Página 18. Com a família de Adão e Eva, vemos o problema encontrado com seus filhos Caim e Abel, que a partir de uma relação complicada, houve o primeiro homicídio na terra. Com a família de Noé, vemos Deus colocá-la em uma situação de desafio para a construção da arca, como forma de redenção e restauração para a humanidade. Já com Abraão, vemos Deus em projeto eterno escolhendo a família de Abraão para, a partir dela, dar origem ao seu povo, no caso Israel. Identificamos que em cada uma dessas famílias, não vamos fechar os olhos para isso, segundo o texto aqui do livro, e eu concordo, houve muitos conflitos, mortes e grandes tragédias. Mas vemos também o quanto Deus se apresentou como o sustentador da família
e seu restaurador em tempo oportuno. Deus nunca abandonou a família, gente. O conceito de família, a ideia de família, Deus jamais abandonou e nem vai abandonar até inclusive, tá? Então, dando continuidade a essa valorização que o texto dá à família, podemos encontrar em todo o Novo Testamento relatos e fatos que a valorizam, no caso a família. A partir da narrativa que fala da família de Jesus, encontramos uma relação de cuidado divino, mas também problemas e preocupações de uma família comum, no caso. Assim vemos como Deus usa as narrativas relacionadas à família para simbolizar o seu relacionamento para conosco, um relacionamento de cuidado e de zelo para cada um dos seus filhos. O pai que perdoa, ama, cuida, que se santifica por nós e que se compadece por nós. Salmo 103, verso 13, Mateus 5:48, Efésios 4:16 e a primeira carta de João, capítulo 1, versículo de número 3, atesta essa verdade dessa figura que nós colocamos. Além disso, todos os cristãos têm o hábito de se cumprimentarem e de se cuidarem como irmãos. Efésios capítulo 6, verso 10. Então, a ideia de família, ela sempre vai permanecer. Até nesse ato simples, quando você encontra um outro cristão, não é verdade isso? Para aqueles que têm esse hábito, e não é pecado, você estende a sua mão e o sauda, dizendo a paz do Senhor, meu irmão. Então, até nisso, de maneira inconsciente e até consciente, o conceito de família está colocado e está aplicado pelo próprio Deus até nas nossas dinâmicas sociais. E nesse caso, me parece que não precisa nem ser irmão de sangue para ser, digamos, contextualizado na ideia de família. Página 18, ainda dando continuidade, a constituição divina da família. Ao criar homem e mulher, Deus designou que eles deveriam crescer e multiplicar. E essa designação surgiram os primeiros filhos de Adão e Eva. E aqui nesse ponto, eu quero comentar que a ordem para que o casal tivesse filhos, tivesse prole, ela não foi dada depois da queda. Alguém chega até a dizer o ponto. Não, a realidade sexual do casal, ela só acontece depois da queda. É como se estivesse dizendo nesse contexto, nessa ideia de que a sexualidade do ser humano, ela é uma espécie de maldição sobre a humanidade. Evidentemente que não. A sexualidade humana, a pulsão sexual, a ideia de gênero masculino, gênero feminino, a ideia de heterossexualidade, quem criou foi Deus, minha gente. Isso aqui é inexorável, essa ideia. Essa é uma ideia e uma planificação pétrea do próprio Deus. E aqui eu entro num detalhe que eu acho interessante para vocês. A primeira citação de sexualidade na Bíblia, até inclusive, ela foi dada pelo próprio Deus. Gênesis 1:27, quando Deus chama o homem de macho, chama a mulher de fêmea. A palavra macho do texto hebraico é ishe, e a palavra fêmea do texto hebraico é isha. E a língua hebraica é uma língua pictórica, ou seja, formada por símbolos. A palavra macho é aquele que é pontudo, e a palavra fêmea, aquela que é curvilínea, aquela que tem a curva. E é evidente que nessa metáfora até, digamos, idiomática do idioma israelense, hebreu, digamos assim, está embutido, sim, uma ideia de uma sexualidade plena e uma conotação para os órgãos genitais do primeiro casal do planeta Terra. Então, nesse ponto, Deus está criando a sexualidade. E logo em seguida, digamos assim, que Deus cria a sexualidade, designando um de macho, designando outra de fêmea, é que Deus dá ordem dizendo para que eles fossem fecundos, que eles se multiplicassem e que eles enchessem a terra. Ou seja, nesse momento, Deus estava sancionando exatamente uma ordem que ele deu. É para vocês se multiplicar, é para vocês serem fecundos. Eu vou resumir essa frase. O que Deus está dizendo para Eva? Engravide do Adão. O que Deus está dizendo para Adão? Engravide a Eva. E logo em seguida vocês terão filhos. E essa ordem, senhores, ela foi dada dentro do jardim do Éden. Então a sexualidade plena, a sexualidade sadia, a sexualidade aceitável por Deus, o sexo em si, o prazer do sexo e assim por diante,
dentro, evidentemente, das fronteiras do casamento, de limites estabelecidos por Deus. Eles foram criados não por causa da condenação do pecado na vida do homem, mas porque Deus queria dar satisfação e legalidade para que o homem, sim, fosse fecundo, enchesse a terra e se multiplicasse. Então, portanto, sexualidade humana, que está no âmbito da família, quem criou foi o próprio Deus.